Ok, agora que a gente já está ficando familiarizado com o HTML, entendendo como é que o HTML, como é que o navegador representa esse HTML internamente através do DOM, vamos começar a aprender sobre alguns outros tags, né? Os tags em geral vão seguir o mesmo formato que a gente já está familiarizado. Então vou aqui botar, por exemplo, um outro tag H2, vamos dizer um subtítulo aqui, está ficando legal, barra H2, e vamos botar um tag H3 para a gente ver a diferença entre os três. Acho que vai ser um bom exercício. Tá? Às vezes é uma boa prática você já abrir e fechar o tag e colocar o conteúdo dentro, ajuda você a não esquecer de fechar o tag. Vamos salvar, Ctrl S, salvou, está mostrando aqui, Ctrl R. Vocês estão vendo que ele é maior aqui e vai ficando cada vez menor, H1, H2, H3. Existem alguns níveis, não é infinito, mas acredito que vai até o H5, até o H8, por aí vai. Um outro tag que a gente já viu, o parágrafo. Um outro tag que está faltando aqui, se a gente olhar, olha que interessante aqui embaixo. Ele está ver http://lipson.com. Isso aqui, obviamente, é uma URL. Isso é uma página de onde veio esse texto Lorem Ipsum. Muita gente, inclusive, um parênteses, pergunta de onde veio o Lorem Ipsum. Gente, lá, basicamente, o Lorem Ipsum é um texto antigo em latim que só é usado para ocupar espaço. Tá? Então a gente usa isso só para botar, em vez de digitar qualquer lixo, eu coloco esse texto em latim antigo. Isso é muito usado na parte de design para ocupar, fazer o espaçamento do texto. Não tem nada de tão especial. Então, a gente quer ir para esse link. Vocês reparem que ele não está clicável. Eu clico aqui, ele é simplesmente um texto. Quando a gente definiu ele aqui embaixo, a gente não botou nada mais do que o itálico. Certo? Eu vou abrir aqui só para ele não ficar na esquerda. A gente simplesmente disse, é itálico dentro do parágrafo. Mais nada. Então, não tem nada de especial para ser um link. Mas eu quero que ele seja um link. Então, existe um outro tag chamado A, de âncora, que permite que o texto vire um link. Então, A/A. Então, vamos ver o que acontece. Se eu botei isso agora, se eu recarregar, não aconteceu nada. Por quê? Porque essa âncora não tem nenhum tipo de coisa dizendo, mas é uma âncora para onde? O valor da âncora, o texto da âncora é isso aqui, mas ele não sabe, nesse caso, isso aqui para ele é só um string, é só um texto. A gente tem que dizer para ele para onde que a âncora tem que ir. Então a gente usa um atributo, lembram do atributo source do image? Na âncora a gente usa um atributo href, que é a referência para onde ele vai mandar o link. Vamos botar href e entre aspas a gente coloca a referência. No caso, eu vou botar o mesmo site, a mesma URL para onde a gente quer ir, lipson.com. Vou botar aqui e vou dizer que o texto é lipson.com. Ou seja, na verdade ele vai para essa URL, mas o que vai aparecer na página é esse conteúdo aqui dentro do tag A. Isso aqui é um atributo do tag A, o atributo href com valor da URL para onde ele vai. E isso aqui é o conteúdo do A. A gente pode até fazer o seguinte para ficar organizadinho. A gente diz, dentro do itálico está o A, dentro do A está esse texto, ele fecha aqui, o itálico fecha aqui. Então, isso aqui é uma maneira da gente apresentar. Então, como é que vai ficar lá no DOM? Vai ficar o nó do HTML, dentro tem o body, dentro do body tem esse parágrafo, dentro desse parágrafo tem o i, dentro do i tem um A, e dentro do A tem esse valor, e esse A tem esse atributo, que é para onde ele vai o link. Vamos ver agora se funciona. Ctrl S, Ctrl R. Olha o que aconteceu aqui. Ele virou um link. Se eu coloco aqui o mouse, ele mostra aqui embaixo, lipson.com, vamos lá, lipson.com, lá embaixo. E se eu clico aqui agora, ele vai abrir o site lipson.com. Bacana? Então a gente aprendeu já alguns tags novos, a gente entendeu
o que é o tag href para fazer links para outras páginas, e é aí que a gente começa a ver realmente como é que se forma o hipertexto que vai para outras páginas na internet. Podia ser outras páginas em outros sites, podia ser uma outra página HTML dentro do mesmo site, uma minha página, uma página outra. Então, se eu quisesse encadear várias páginas minhas, eu uso a mesma coisa, eu uso href. A diferença é que não vai para um site externo, vai para um arquivo que está junto do meu arquivo. Então, por exemplo, se eu tivesse um arquivo chamado segundo.html, eu simplesmente colocaria aqui segundo.html e ia para esse arquivo. Vamos criar esse arquivo agora? Eu vou apertar Ctrl N para criar um novo arquivo. Para facilitar, vou copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou dizer que esse título é o segunda página. No body, eu vou dizer simplesmente, segunda página. Aqui vai ser um /body. Vou botar bonitinho na altura certa. Vou fechar o /html e vou salvar. Salvar, tem ali o primeiro, eu vou salvar como segundo.html. Ok. Vamos voltar para cá. Ele não é mais o Loren Y, né? Então eu vou botar para a segunda página. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Ctrl R. Então vocês lembram que aqui quando a gente clicou, ele estava mostrando o lipson.com, agora ele está mostrando o arquivo, porque é um arquivo local, porque eu estou aqui, que nem aqui em cima na minha URL, diz é um arquivo local no Drive C, no caminho de diretório uses rpasquim desktop, primeiro HTML, e agora ele está mostrando que esse outro é no C, users, pasquim desktop, segundo HTML. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a segunda página. Ele trouxe esse arquivo novo aqui para mostrar. Voltando aqui, a gente pode dar back. Ele trouxe o primeiro. Vamos ver alguns outros tags básicos que a gente usa bastante. Se eu quero quebrar uma linha, eu falei para vocês, vamos ver aqui, se eu abrir isso aqui, falar, poxa, mas eu quero quebrar uma linha aqui. Isso aqui está um parágrafo só. Então, essa quebra de linha, como eu já falei, ele vai ignorar a quebra de linha, os espaços, não fez diferença nenhuma. Eu tenho que dizer para ele que é uma quebra de linha. Para isso, tem um tag. E é um outro daqueles tags que não tem começo e fim. É um tag só. BR. Esse BR é de break, de line break. Se eu botar um BR aqui, depois da palavra alíqua, ele pulou uma linha. Se eu quisesse pular mais linhas, o que eu vou fazer? BR, por exemplo, ele vai pular 3 linhas. Beleza, funcionou direitinho. Outra coisa interessante, a gente já falou que o HTML é muito flexível. Ele permite que você escreva em letras minúsculas ou maiúsculas. Então, se eu botar esse tag aqui, BR, em maiúsculo ou minúsculo, ele não vai ligar. Para ele é a mesma coisa. Tá? Ele vai continuar funcionando. Outra coisa interessante é a gente, voltando para os atributos dos tags, tem alguns atributos que são muito interessantes da gente usar. Um dos atributos interessantes, por exemplo, para esse tag aqui HTML, é o atributo lang, de language, língua. Tá? Porque a gente vai poder dizer, olha, atenção, navegador, esse documento é um documento em PTBR, Português do Brasil. Isso vai fazer o quê? No caso, os acentos aqui estão funcionando, não estão tendo problema, porque o meu computador já está configurado para português e o navegador está aceitando isso sem eu explicitamente definir. Se essa página fosse para alguém que o navegador está configurado em inglês, possivelmente os acentos iam dar errado. Então isso é uma ajuda para o navegador para fazer ele desenhar a minha página de forma correta. Então é interessante a gente colocar isso. Usar sempre o HTML com a língua, por exemplo, PTBR, vai ajudar a gente a não ter problema com os acentos. Se a gente recarregar aqui, ele não vai fazer diferença. A gente poderia até fazer uma experiência e ver o que acontece. Se eu disser que ela é English, em US, English dos Estados Unidos, e eu recarregar, ele também não ligou porque o meu computador está em português. Mas possivelmente ia dar problema em outros computadores. De qualquer forma, fica a dica aqui, a gente usa Language PTBR. Então isso é interessante a gente guardar. A gente pode começar a fazer umas coisas interessantes. Tem uns atributos que fazem umas coisas bem bacaninhas. Por exemplo, o tag P, ele tem um atributo chamado title. Então lembrando, o atributo ele vai ter um nome e um valor. Então o atributo title, se a gente falar algum texto aqui dentro, o que é
HTML, ele vai ter uma dica naquele parágrafo. No caso, o title no escopo do parágrafo, ele significa dica. Vamos ver o que acontece aqui. Então, lembrando, eu coloquei nesse parágrafo, HTML significa hypertext, eu coloquei uma dica. Então, vamos carregar isso aqui. A princípio não parece que mudou nada, né? Mas quando eu boto o mouse em cima, olha o que apareceu ali. Apareceu uma dicasinha. O que é HTML? Então, isso já permite que a gente dê uma bossazinha aí na nossa página e comece a botar algumas coisas interessantes. Cada tag vai ter seus atributos especiais que a gente vai poder usar de maneiras diferentes. E a gente vai aprendendo cada atributo desses, a gente pesquisa, vê documentação e aprende na prática o que fazer e quais usar e como. Então, a gente pode olhar alguns outros tagzinhos aqui que vão ser legais de formatação. Vou criar aqui um pedaço de texto, vou botar dentro de um parágrafo. Texto 1, ABC, DEF, GHI, JKL. E vamos formatar isso aqui usando tags diferentes. Então, por exemplo, B é um tag que diz que é negrito, bold, B/B. Outro tag itálico a gente já viu. Tem outro tag, por exemplo, small, que é um tag que faz o texto ficar pequenininho. Small. Tem outro tag, por exemplo, del, texto apagado, deletado. Tem outro tag, por exemplo, superscrito, que é aquele que fica ali para cima. Eu vou fazer um negócio aqui para a gente entender bem. Superscrito, superscrito. E subscrito, por exemplo. Sub. Vou botar aqui também. Vamos ver como é que isso vai ficar. Olha lá. Então a gente tem aqui o bold. A gente tem o small, que ele ficou menor do que o outro. A gente pode botar um para comparar. ABC. Vou botar uma quebra de linha aqui. Melhor botar os tags minúsculos, mas como eu falei já não tem diferença. Olha lá, ABC e esse aqui está menor. O DF está apagado, deletado, cortado. O superscript está lá em cima, a gente pode fazer coisas como potências. E o subscrito está aqui embaixo. Tá? A gente pode fazer coisas como base numérica e outras coisas interessantes. Agora, onde a gente aprende esse tipo de tag? Tem várias referências na própria web, por exemplo. Uma referência muito usada é o W3 Schools, por exemplo. Se vocês entrarem no W3 Schools, a gente tem aqui, ó, Aprenda HTML. Ele tem tutorial, que você tem vários exemplos e mostra muitas coisas do que a gente já falou. Esse aqui é em inglês. A gente vai achar muito mais tutorial em inglês do que em português, mas essa é uma referência muito boa. Então é interessante começar a olhar. Ele tem tutoriais interativos, como esse aqui. Você clica o Try Yourself, ele vai abrir um editorzinho de texto dentro do próprio navegador, que eu posso mexer aqui e mudar as coisas. Por exemplo, rodar, e ele mudou aqui. Então eu posso bem aqui ver qual o efeito de cada tag. Então agora vocês já têm condições de entrar aqui e pesquisar tags novos, entender, quero fazer isso, quero fazer aquilo, o que a gente faz?